Vladimir Putin tentou impressionar Donald Trump exibindo seus uniformes camuflados e alardeando os testes da nova arma nuclear Burevestnik, mas o ex-presidente americano não se deixou abalar. Durante um voo entre a Malásia e o Japão, Trump foi categórico: a Rússia pode se vangloriar de uma ogiva capaz de percorrer mais de 13 mil quilômetros, mas isso não passa de uma demonstração de força vazia. Afinal, os Estados Unidos já possuem os melhores submarinos nucleares do planeta, posicionados estrategicamente perto das águas russas. Por que gastar recursos para voar milhares de quilômetros se a ameaça já está à porta? Putin deveria se preocupar menos com exibições de poder e mais em encerrar um conflito que prometia durar uma semana e já se arrasta há quase 4 anos. Enquanto isso, o Kremlin insiste em espetáculos midiáticos, como a aparição de Putin em trajes militares pela 3ª vez desde o início da invasão, durante uma reunião com o Ministério da Defesa. Na ocasião, foi anunciado com pompa o teste bem-sucedido da Burevestnik, um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear, realizado em 21 de outubro. As especulações sobre esses ensaios já circulavam desde o verão, mas o lançamento só ocorreu agora. Segundo relatos, a arma teria voado por impressionantes 14 mil quilômetros em cerca de 15 horas, superando qualquer expectativa anterior. Os russos afirmam que a Burevestnik é imune aos sistemas de defesa antimísseis existentes, graças à sua autonomia quase ilimitada e trajetória imprevisível. Mas será que isso passa de uma jogada propagandística? Especialistas apontam que, apesar do potencial disruptivo, a arma não é invencível. Trata-se na prática de um pequeno avião com um reator nuclear, capaz de gerar impulso sem depender de combustível tradicional. Seu objetivo é contornar as defesas inimigas, mas nada impede que novas tecnologias de interceptação sejam desenvolvidas. O problema é que cada avanço russo exige uma resposta ocidental, alimentando uma corrida armamentista sem fim. Enquanto Moscou investe em sistemas ofensivos, Washington e seus aliados terão que reforçar suas defesas, gastando bilhões em soluções para neutralizar ameaças como essa. E o pior, a Burevestnik não é apenas uma arma, mas uma fonte de riscos ambientais. Testes anteriores já registraram picos de radiação em áreas próximas aos locais de lançamento, e a emissão de partículas radioativas na atmosfera é uma ameaça real. Curiosamente, apesar das declarações bombásticas, não houve confirmação independente dos testes. Fontes ocidentais, como o serviço Flight Radar 24, não detectaram movimentações incomuns de aeronaves de monitoramento americanas, como o Boeing WC-135R Constant Phoenix, usado para rastrear contaminação radioativa. Isso levanta dúvidas: será que o voo de 14 mil quilômetros realmente aconteceu, ou foi apenas uma encenação para intimidar o Ocidente? Analistas sugerem que a Rússia está mais interessada em uma guerra psicológica do que em vantagens militares concretas. Putin e seu alto comando continuam a exaltar vitórias fictícias no fronte ucraniano, enquanto usam táticas de infiltração e desinformação para inflar pequenos ganhos como grandes triunfos. A narrativa de proteção à população civil, para justificar o lento avanço russo, não convence ninguém. O verdadeiro objetivo é manter a pressão sobre os Estados Unidos, enfraquecendo o apoio à Ucrânia e consolidando o domínio sobre as regiões ocupadas. O que mais preocupa, porém, é o recado por trás desses gestos. Ao exibir armas nucleares em transmissões ao vivo, Putin não está apenas mostrando força, está enviando um sinal claro: a era da dissuasão está sendo redefinida. E embora ninguém deseje uma guerra nuclear, a realidade é que o mundo está mergulhando em uma nova corrida armamentista, onde cada lado corre para superar o outro. O custo? Trilhões de dólares e um futuro incerto, onde a segurança global se torna refém de um jogo perigoso. A Burevestnik pode até ser uma arma revolucionária, mas seu maior impacto talvez seja simbólico. Ela representa a escalada de um conflito que não se limita ao campo de batalha, mas se estende para a arena da propaganda, da intimidação e da instabilidade geopolítica. E enquanto líderes como Putin brincam com fogo, o resto do mundo precisa decidir: até onde estamos dispostos a ir para manter o equilíbrio? Nos bastidores do poder, onde cada palavra é calculada e cada movimento é uma peça no xadrez geopolítico, a Burevestnik emerge não apenas como uma arma, mas como um símbolo de uma era em que a dissuasão nuclear se tornou um jogo de blefe e contra-blefe. Enquanto Washington acusa Moscou de propaganda e Moscou responde com demonstrações de força, a verdade se perde entre versões conflitantes, e o mundo assiste, impotente, ao espetáculo da desconfiança mútua.
Os Estados Unidos, que já exploraram tecnologias semelhantes nos anos 1950, recuaram não por falta de capacidade, mas por uma escolha estratégica. Entenderam que o custo ambiental e político de uma arma assim ultrapassava qualquer vantagem militar. A Rússia, porém, seguiu em frente, impulsionada por uma narrativa de soberania e poder inabalável. E agora, com o anúncio de testes bem-sucedidos, ou seria apenas mais um ato de teatro? O Kremlin reforça sua aposta. Não importa se a Burevestnik funciona de fato, desde que o mundo acredite que sim. Mas as cicatrizes dessa corrida são reais. Em 2019, um acidente durante a recuperação de um protótipo no Mar de Barents deixou 7 mortos, incluindo cientistas do Centro Nuclear de Sarov. Putin não hesitou em condecorá-los póstumamente, transformando uma tragédia em propaganda. Eles cumpriram seu dever até o fim, resolvendo desafios técnicos sem precedentes. Palavras que ecoam como um lembrete, ou uma ameaça, de que, para Moscou, o desenvolvimento dessa arma não é negociável. E enquanto os generais russos ensaiam manobras de retaliação nuclear, simulando respostas a um ataque inimigo, a pergunta que fica é: até onde a lógica da dissuasão pode ser esticada antes de se romper? A Burevestnik não é apenas uma máquina de guerra, é um teste de resistência para a ordem internacional. E o mundo, dividido entre o medo e a incredulidade, ainda não sabe se está diante de uma revolução militar ou de um blefe perigoso demais para ser ignorado.